Então esses homens descobriram isso, estudando o Novo Testamento grego. E então resgataram uma doutrina que estava esquecida naqueles dias. Essa doutrina, salvação pela fé em Cristo somente, ela era eventualmente ressuscitada. Alguns teólogos apareciam dizendo, olha, esse caminho não é o certo, o caminho é a fé. Então sempre foi necessário isso. Hoje, eu acredito que hoje em dia, os irmãos devem, talvez, certamente vão concordar comigo, nós cremos que hoje em dia as pessoas precisam ouvir isso de novo. De novo. Porque nós estamos de novo numa época em que as pessoas acreditam que elas podem ser salvas pelo seu esforço pessoal. E isso em todas as religiões, inclusive entre os evangélicos herdeiros dessa época da reforma. Você conversa com crentes, pastores, evangélicos de qualquer denominação, e você pergunta como alguém pode ser salvo, a pessoa fala assim, tem que pagar o preço. Mas o preço não foi pago? Não teve alguém que já pagou o preço integral na cruz? Mas tem que fazer a sua parte. Então nós percebemos que hoje em dia existe o mesmo erro que havia naquele período de que estamos falando. Então, como aquilo foi consertado? Os teólogos se voltaram para o Novo Testamento grego e passaram a estudá-lo e a ensiná-lo. E isso então resgatou, trouxe de volta essa doutrina. Hoje em dia é necessário isso de novo. Qual é o problema da atualidade? É que quando nós vamos nas igrejas, nós não estudamos mais a Bíblia. Nós estudamos o quê? Os pareceres pessoais de alguns indivíduos. E ficamos pensando, de onde eles tiraram essas coisas? E ouvimos sermões de autoajuda, sermões assistencialistas, sermões otimistas em relação ao homem, sermões divertidos, você vai lá para rir bastante, cultos de entretenimento, então você vai lá e tem danças e coisas bonitas e teatros e show de luzes, e as pessoas vão lá e falam, nossa, hoje o culto foi demais. Momentos de emoção em que o pastor muda o tom de voz, reduz um pouquinho a luz e ele começa a falar coisinhas bonitas, todo mundo chora. É a manipulação do ambiente. As pessoas manipulam o ambiente para que todo mundo chore. Aí a pessoa chora e fala, Jesus falou comigo. Não falou não, você foi manipulado, bobo. Manipularam você, enganaram você, fizeram todo um teatro para você sentir emoções e chorar, e você está confundindo isso com a ação do Espírito Santo. Não teve nada de Espírito Santo ali, foi tudo artificial. Quando as luzes apagaram, a sua emoção foi embora e tudo passou. Então é isso que nós encontramos hoje em dia. O que é necessário hoje em dia? Abandonar o marketing eclesiástico, que só quer atrair pessoas para crescer, para a igreja crescer. Abandonar isso e voltar para o Novo Testamento, voltar para a palavra de Deus e pregar essas coisas que foram esquecidas, anunciar essas coisas, porque sem isso ninguém será salvo. Como alguém é salvo? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. A Deus aprova e salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, se isso não acontecer, se não houver a pregação do Evangelho, nós teremos apenas pessoas batizadas nas igrejas, não teremos pessoas salvas. E isso no Brasil já é uma realidade. No Brasil nós temos muita gente batizada, mas é um monte. Você tropeça na rua, você entra no metrô, se você gritar na hora do rush, quem aqui é batizado? Não, meu Deus, todo mundo, até os assaltantes do metrô vão levantar a mão. Todo mundo batizado. Agora, pergunte, quem aqui nasceu de novo? Vão olhar para você dizendo, o que é isso? Quem aqui reconheceu a sua miséria, pecaminosidade, perdição e vileza, e desesperado se aproximou do Senhor e invocou o seu nome pela fé para ser salvo? Levanta a mão. Vão olhar para você e vão dizer, que é isso? É um ET falando mandarim? É um ET falando mandarim? Não entendi nada do que ele disse. As pessoas não sabem, não entendem, não conhecem o Evangelho. Então nós precisamos resgatar isso.